Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Landinho e eu vou dar aula agora de governos autoritários para ajudar vocês na prova que está vindo do AVA. E bem, vamos começar então com uma frase muito famosa de Benito Mussolini. Essa frase é: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Isso aqui resume basicamente o que é o Estado totalitário. Então ele vai estar literalmente na totalidade de tudo que há dentro da nação. E ele é muito comum em tempos de profunda crise geral. Ou seja, você não vai ter um Estado totalitário por aí do nada. Sempre tem alguma situação anormal que gera esse tipo de coisa. No caso aqui do Estado fascista, por exemplo, era aquela sensação de insatisfação que a Itália tinha depois da Primeira Guerra Mundial, que apesar dela estar do lado dos vencedores, ela não foi bem recompensada, estava em dívida, enfim. É, então, normalmente, você vai ter sempre uma crise por trás disso. Então, o ser humano, normalmente, ele vai sempre procurar um salvador da pátria, um tipo de super-humano, ou como Weber falaria, um extra-cotidiano, uma pessoa extra-cotidiana para salvá-los do sofrimento, né? É o típico caso de dominação carismática, né? Fazendo aquela interdisciplinaridade com sociologia. Então, parece que é no psicológico mesmo da raça humana enxergar as coisas assim. Não precisa ir muito longe também para comprovar isso, é só olhar esses filmes de super-herói, enfim. Então, ele consegue arrebatar praticamente todos os setores da sociedade por essa dominação carismática mesmo, né? Por esse culto à personalidade, enfim. Então, as massas elas apoiam os líderes autoritários por promessas de emprego. Realmente, ele estaria lá para salvá-las, né? Promessas de emprego, de melhor qualidade de vida, enfim. Enquanto que as elites, elas vão apoiar os líderes autoritários para manter a ordem social. Porque, como está em crise geral, a ordem social está extremamente abalada. Então, você vai estar tendo tensões entre diferentes grupos, então as elites acham que essas tensões são prejudiciais para a posição delas. Então elas vão apoiar esses líderes para manter a ordem, enquanto que as massas vão apoiar os líderes por promessas de emprego para salvá-las das condições insalubres que elas estão, né, nessas crises. Certo, então na próxima sessão eu vou explicitar um pouco sobre quais são as características gerais dos estados totalitários. Então, quais seriam essas características? A primeira delas é a presença de uma ideologia oficial. Então essa ideologia, ela abrange todos os aspectos da vida e do ser. Então, não só o que você é ou o que você faz, é literalmente tudo. Essa ideologia ela vai estar permeando todos os aspectos de toda quanto é organização, enfim. Então ela vai estar realmente em todo lugar. E ela acaba eliminando, né, o próprio indivíduo, reduz ele a uma mera engrenagem, digamos, do sistema, para manter a ideologia funcionando, enfim. O partido único vai ter um partido único de massa que se confunde com o próprio Estado. Então, você vai ter esse único partido, né, que é altamente hierarquizado, vai ser muito integrado ou até mesmo vai ser o próprio Estado. Então, você não vê muita. Não há aquela ideia de que o Estado é separado da política ou algo assim. O Estado é a política, porque só existe um partido. O Estado também é um Estado policial, porque ele exerce controle sobre toda a sociedade por meio da coerção, da coazão, e ele elimina os dissidentes contra o sistema vigente. Há o monopólio completo, ou quase completo, dos meios de comunicação em massa, ou seja, ele domina os corações e mentes das pessoas. Se a pessoa não foi coagida a apoiar o regime, ela acaba sendo persuadida a apoiar o regime por meio da propaganda. Há o monopólio dos instrumentos de luta armada para não haver resistência contra o governo. Há o controle de direção central sobre toda a economia. Então, então ele rejeita tanto o liberalismo econômico quanto o liberalismo político. Tem a narrativa do grande inimigo, que gera uma união da sociedade. Então, não há coisa que una mais as pessoas do que ter um inimigo em comum. Então, há a criação de uma narrativa de um grande inimigo. No caso dos alemães, eram os judeus. No caso de Stalin, dos comunistas, eram os capitalistas. Então, isso gera um sentido de união nas pessoas. Então, acaba diminuindo os conflitos sociais e fica mais fácil para o Estado controlar as pessoas, digamos assim. Há um nacionalismo exacerbado, uma procura para reviver as glórias do passado. No caso da Alemanha, era o primeiro e o segundo Reich, tanto que o Hitler, quando ascende a posição de Führer, ele vai fundar o terceiro Reich, Reich que é tipo reinado, império, enfim, em alemão. Que o primeiro Reich era o Sacro Império Romano Germânico, o segundo Reich foi o Império Alemão, que acabou na Primeira Guerra Mundial. E agora o terceiro Reich seria com Hitler, né? Então ele queria reviver essas glórias do passado. Já com a Itália fascista do Mussolini, ele queria reviver as glórias do Império Romano. Então sempre tem essa ideia de você voltar ao passado, essa ideia de nacionalismo, enfim. Você vai ter o militarismo, porque o que vai sustentar esse nacionalismo vai ser o culto realmente a dar vida pela pátria e coisas assim. E também vai ter o culto à personalidade do líder carismático. Então
esse extra cotidiano do líder vai ser cultuado como se fosse algo até religioso.